Seja bem-vindo uma vez mais ao programa Bíblia Aberta. Neste lugar de estudo aprofundado da Palavra de Deus, onde a sua presença é fundamental. Eu peço que vá buscar a sua Bíblia, se não a tem consigo, que a possa abrir connosco, porque vamos retirar da Bíblia, da Palavra de Deus, bênçãos e lições muito importantes para a nossa vida. Estamos a estudar ao longo desta temporada o livro do Êxodo, um dos livros escritos por Moisés, e é sobre Moisés e uma experiência que ele teve numa sarça que ardia, mas não se consumia, que nós vamos falar neste episódio. Já sabe, você que nos acompanha através da Novo Tempo Portugal, no YouTube, ou através da televisão, através da MEL, do canal 186, ou ainda que nos ouve através da Rádio Clube de Sintra, em 91.2 FM, fica aqui o nosso abraço especial. O importante é que, independente do meio que escolha, o importante é estarmos juntos, como costumo dizer. E é muito importante saber que está desse lado para aprofundarmos a Palavra de Deus. Vamos estudar hoje sobre um episódio muito interessante que Moisés teve numa sarça que ardia, mas não se consumia. Foi um episódio do encontro com Deus, onde Deus chamou Moisés para uma tarefa, para uma missão muito especial da libertação do povo de Israel do Egito. Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou para esta tarefa. Para ser mais longas, porque o tempo urge e este é um tema extraordinário e que nos levará certamente bastante tempo a preparar e a debater, temos connosco a pastora Ortelinda Gal. Bem-vinda, Ortelinda. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Também o pastor Rubem dos Santos. Bem-vindo, Olá. Rubem. Obrigado, olá. E Olá o professor Rubem Nóbrega também. Bem-vindo, Rubem. Ok, bom dia. Já estiveram connosco a semana passada, no episódio passado, e agora voltam a estar connosco. E é um prazer voltarmos a falar de Moisés e voltarmos a falar do Êxodo, e agora sem dúvida, num tema tão especial como é a sarça ardente, não é? Eu gosto muito deste tema porque é um tema do encontro, é um tema em que Deus vai encontrar Moisés, onde Moisés recebe um chamado, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse chamado. Bem, vou começar pela Ortelinda. E vou ler aqui 2 versículos, Ortelinda, para depois iniciarmos com uma pergunta. No capítulo 3 do livro de Êxodo, no verso 2 e no verso 6, podemos ler o seguinte: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Versículo 6, disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Estamos aqui perante um lugar que Deus escolheu. Ali fala do anjo do Senhor, que está no meio de uma sarça, que é um arbusto, que arde, mas não se consome. E aí Deus vai falar com Moisés para o chamar. Mas ele apresenta-se como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que é que quer isto dizer? Que significado tem isto? Pois Deus identifica-se, não é? Como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este título, que é um título de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, faz-me sempre pensar numa frase do homem chamado Blaise Pascal, portanto um filósofo e teólogo também, em que ele dizia: eu não gosto nada do Deus dos filósofos, porque é um Deus ao qual não se pode orar. Eu prefiro o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque é um Deus com quem se pode realmente falar. É um Deus pessoal, é um Deus íntimo, é um Deus próximo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para os israelitas que estavam em cativo no Egito, era o Deus da família, se assim podemos dizer. Portanto, Deus apresenta-se como um Deus de amor, um Deus próximo, um Deus que realmente os conhece. É o Deus da aliança, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó, precisamente. É o Deus próximo, o Deus dos relacionamentos, aquele Deus pessoa que está realmente junto de ti. Quando Deus chama Abraão para formar com ele um projeto, um plano, Deus promete dar-lhe a terra de Canaã, e ele e a sua descendência. Em Gênesis 17, 8 e 9 diz: E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perfeita possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus.
Tu, pois, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Portanto, Deus chamou Abraão, mas pensando nele como um pai, um pater, portanto, de famílias. Um patriarca. Um patriarca, exatamente. Aliás, Deus tinha revelado mesmo a Abraão esta situação do Egito. Deus tinha dito a Abraão, a tua descendência, portanto, estarão cativos em terra estranha por 400 anos. Saibas que a tua descendência será peregrina e que numa terra que não é sua, servir ilusão e aflige ilusão 400 anos. Então, Deus realmente se apresenta aqui ao povo de Israel em cativeiro. É o Deus do projeto, é o Deus do plano. Ainda que eles estivessem numa situação que aos teus olhos parecia quase desesperada, Deus estava lá, Deus tinha um plano para eles, um plano que os antecedia, bem antes deles existirem. Deus já pensava neles, Deus já os tinha visto, Deus já tinha visto realmente o que seria o seu futuro. Portanto, é o Deus da aliança, o Deus do projeto. O projeto de Abraão era realmente de formar, através de Abraão, na sua descendência, um povo que fosse o seu povo peculiar, um povo santo, povo à parte, um reino sacerdotal, como diz em muitos textos. Deus tinha realmente um plano magnífico para este povo. Mas este plano para este povo, que é um plano imenso, muito belo, muito bonito, era um plano, apesar de tudo, que não era o plano de Deus. Era um plano. Porque o plano de Deus, o projeto de Deus, transcende os limites de Israel. O projeto de Deus é o projeto de salvação de toda a humanidade. Já agora falando sobre isso, Sim. há aqui uma coisa interessante nesta expressão, porque vai entrar aqui a expressão, o nome de Jacó. E é interessante saber como Deus restaurou Jacó, não é? Jacó, que era usurpador, não é? E que Deus o restaurou, teve um encontro com Deus, Deus o restaurou. E ele entrou neste significado do nome de Deus, não é? Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, Jacó foi esquecido porque teve aquele encontro, depois houve aquela transformação, transformou-se e o seu nome foi transformado em Israel. E foi a partir dos filhos de Jacó que Deus depois fez o povo de Israel, as tribos de Israel, que nós vamos ver. É interessante essa experiência de Jacó, porque isso prova que quando Deus tem um plano para alguém, até as pessoas podem às vezes caminhar um bocadinho de lado, não é? Não cumprir na plenitude, não estarem plenamente à altura do projeto e do plano que Deus tem. Mas Deus vai trabalhar nas pessoas e não vai desistir delas. Deus tinha um plano para Israel, começa com Abraão, Isaac e Jacó, apesar dos falsos passos que eles possam ter dado ao longo da sua caminhada. E Israel, que é o seu nome, não é? Israel é precisamente Jacó que vai dar o nome, portanto, ao povo de Israel. Portanto, eu acho magnífico que Deus escolheu um povo através do qual ele pudesse começar a preparar um plano maior. Ou seja, Israel é um projeto que se insere dentro de um projeto bem maior do que ele, que é o projeto da salvação de toda a humanidade. Deus os escolheu a eles porque Deus nos amou, portanto, a todos nós. Ou seja, é este projeto último, grande de Deus, que o apóstolo Paulo diz que é o mistério encoberto desde toda a eternidade, que se virá a realizar, finalmente, na pessoa de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo viesse e realizasse a salvação de toda a humanidade, abrisse uma porta na condenação da humanidade. Foi necessário que Deus começasse a preparar isso muito tempo antes, através de um povo que podia receber as suas revelações, criou-lhe uma mentalidade, uma cultura, uma linguagem, para que depois o Messias, ao vir, pudesse realmente ser identificado, reconhecido, aceito, e esse projeto maior de Deus se pudesse realizar. Portanto, eu acho que o povo judeu, hoje o povo judeu, e naquele tempo ainda o povo de Israel, mas ao longo de toda a sua história, foi sempre um povo muito orgulhoso pelo seu destino. Eles têm realmente, entre os povos, um destino maravilhoso, não é? De serem os representantes de Deus. Mas há uma coisa que eles talvez não tenham compreendido. É que quando Deus escolhe alguém, é porque tem um projeto maior do que essa pessoa. Deus escolheu Israel, mas tinha um projeto maior no qual Israel iria fazer. Que era a humanidade. Era a humanidade. Brilhar para a humanidade. E é igual para nós hoje, cristãos. Deus escolheu-nos a nós. Mas a igreja é o projeto de Deus.
Mas Deus tem igreja porque Deus quer atingir o mundo. Porque no fundo Deus ama todos. E é porque Ele ama o todo que Ele escolhe a parte, trabalha com a parte, para através da parte, foi o povo de Israel que é a igreja, possa atingir toda a humanidade. Já dizia João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amou o mundo, É, amou todos, não é? Então vai fazendo planos, projetos, para poder realizar esse seu grande projeto. E é interessante ver que foi, no versículo 1 diz lá, que foi o rebanho que ele pastoreava, estava no Monte Horebe. Não é? Que no fundo é o Monte Sinai. E é interessante ver que esse Deus da aliança que aparece aqui em Horebe com Moisés no início é aquele que mais tarde faz a aliança com o povo com as tábuas da lei também no Monte Sinai, no mesmo monte. Não é? Interessante este paralelismo que existe, e quando Moisés escreveu este livro do Êxodo, não é? Ele sabia muito bem que isto tem significados, e tudo aquilo que ele escreve é com um significado especial, não é? Ou seja, o Monte Horebe é um monte especial de Deus. Foi o monte que Elias, quando fugiu de Jezabel, também se foi encontrar com Deus naquela caverna, e é o monte que Deus depois deu as tábuas da lei, este monte onde esta sarça estava. Rubén, no versículo 7 e 8 do capítulo 3 diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Eu acho isto delicioso, sobretudo aqui há algumas partes que eu já te vou dar a palavra, mas eu não resisto em falar aqui algumas coisas. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Em primeiro lugar, a palavra atentamente aqui é uma palavra-chave, porque Deus não vê de forma superficial, não é? Ou coloca os olhos e vira os olhos para o outro lado, ou desvia o seu olhar do outro lado. Não, ele está atento às aflições, mas depois diz: conheci as suas dores. Não sei se vais falar sobre isto, mas acho que era interessante nós podermos participar um pouquinho disso, porque no fundo Jesus também conheceu as nossas dores, não é? Ao vir a esta terra. E depois diz: portanto, desci para livrá-los, para fazê-los subir a uma terra. Não é? Ou seja, ele desce para nos fazer subir. Não é? Parece que é um contrassenso, mas é muito interessante nós fazemos este paralelo. Rubén, esta história mostra-nos que Deus vê atentamente o sofrimento humano e ouve de forma atenta as suas súplicas. Será que este conhecimento tem alguma implicação para nós ainda hoje? Sim, quando olhamos para este episódio e esta descrição da predisposição de Deus em estar atento, nós vemos, aliás, alguns versículos antes, até no capítulo 2, Moisés já tinha dito que Deus era um Deus que ouvia. Nós ainda não tínhamos ouvido Deus a dizer pela sua própria boca e confirmado essa ideia de Moisés, não é? Nós aqui vamos ouvir pela própria boca de Deus a atitude interior de Deus. E quando ouvimos esta atitude interior de Deus, nós vemos que é alguém que está muito atento e está atento a pormenores. Não está atento se calhar às coisas boas que nos acontecem, mas particularmente ele está atento àquilo que é associado ao sofrimento humano. Parece que o coração de Deus, com esta área da nossa vida, se compadece, tem um carinho especial. E aliás, em toda a Bíblia, não é? Nós vemos muitas das vezes Deus a dizer-nos: a verdadeira religião é tomar conta de quem? Das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão doentes, das suas tribulações, daqueles que não têm com que se, não é? Daqueles que não têm a possibilidade de ter uma vida melhor. É precisamente esses com quem Deus vai ter essa atenção redobrada. Podemos dizer que é uma área da atenção de Deus de particular carinho, e nós vamos ver isso desde o Gênesis. A partir do momento que Adão e Eva caem no pecado, não é? Nós vemos que Deus quer tentar começar logo a resolver o sofrimento. Porque de alguma maneira, não é, para eles estarem longe, escondidos, estavam em sofrimento, não é? Se há um sentimento dentro de mim de estar escondido da minha esposa, há aqui qualquer coisa que não está bem, não é? Eu vou sofrer porque há alguma coisa que me está a criar esse sentimento, que me está a afastar da minha fonte maior de bênção, não é?
E Adão e Eva no início estavam assim, estavam afastados da sua maior fonte de bênção e estavam em sofrimento, e Deus vem até eles e começa todo o plano, não é? Nós conhecemos, e nós vemos que aqui ele continua. E nós vamos ver que a Bíblia é sempre a ação de Deus a tentar resolver o sofrimento humano, desde os juízes que vêm durante toda a história do povo de Israel, vem tentar resolver, não é? Os povos que os afligiam, sempre nesta tentativa de resolver o sentimento, o sofrimento humano. Ele intervém de forma pessoal, com a sua presença, e muitas vezes até com os anjos, não é? Nós vemos que envia, todo o céu está, toda a equipa, podemos dizer, toda a equipa do céu está coordenada por este grande treinador, se me permitem a expressão, que é Deus, que está a tentar minimizar ao máximo o sofrimento e a tentar trazer-nos a salvação. A implicação para a nossa vida e a nossa perspectiva quando olhamos para um Deus assim, por exemplo, as nossas orações têm que ser um bocadinho mais do que só louvar a Deus. Não é? Nós sabemos que Ele é um Deus pessoal, que é um Deus que eu posso desabafar as minhas dores. Todos nós temos momentos de ruptura, todos nós temos momentos que alguém nos magoou, todos nós temos momentos em que o chefe ou alguém foi injusto connosco. Uma doença, por exemplo. Uma doença. Às vezes as doenças são injustas. Se eu tenho, por exemplo, geneticamente alguma coisa no meu ADN, que mal fiz eu, não é? Não fiz nada, não é? E de alguma forma isso é injusto. E nós, quando olhamos para este Deus de Êxodo, é um Deus que nos permite na tranquilidade desabafar e dizer, meu Deus, isto é injusto, será que me podes ajudar? Estamos a viver aqui neste cativeiro. Viemos aqui pelo bem. Nós não nos multiplicamos. Aconteceu, não é? E foste tu que nos abençoaste. E agora estamos de alguma maneira a ser maltratados, e nós vemos então esse Deus pessoal em que o povo pode clamar com a certeza de que vai ser ouvido. E eu acho que isso, clamar com a certeza que nós podemos ser ouvidos, especialmente no mundo atual, tanto barulho, não é? Tanta gente a gritar por tanto lado e ninguém quer saber ao mesmo tempo de ninguém. E o mais interessante é que todos nós podemos orar ao mesmo tempo e Deus consegue ouvir-nos a todos de forma individualizada e atenta. E no meio destes gritos Deus ouve. Só Deus pode fazer isso, não é? É verdade. E talvez só acrescentando que nós devemos orar sem cessar, sem parar. Não nos esqueçamos que eles clamaram durante um tempo, não é? Não foi pouco o tempo que tiveram sob esta escravidão. Muitas pessoas tiveram ali 40 anos e nós às vezes dizemos, estou nesta situação, estou com este trabalho, estou com a minha família, que isto não se resolve. Não foi só em 2 versículos, isto foi muito tempo que passou aqui. Precisamos persistir, porque Deus no seu tempo, como nós falávamos já aqui, quando tudo estiver... em todas as áreas estiver no momento certo, Deus vai intervir, Ele não está esquecido, e no tal momento próprio Deus vai intervir e não temos que temer, temos só que confiar em Deus. Muito bem, graças a Deus por Sim, isso. e em relação, se me permitem, ao facto do povo clamar e nós também clamarmos a Deus, o profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, também nos diz claramente uma promessa da parte de Deus, de que clama a Deus e Ele te dir-te-á coisas grandes que tu não sabes. Ou seja, Deus está disposto a mostrar-nos também a forma como Ele quer modificar e transformar as nossas vidas. Às vezes nós é que não temos essa iniciativa de clamar, de pedir, de também insistir com Deus para que paciência também, não é? Falta paciência, falta muitas coisas e perdemos muitas bênçãos e muitos privilégios porque Deus está disposto a mostrar-nos grandes coisas que quer fazer nas nossas vidas. É verdade. Um exemplo disso é Jacó, não é? Que se agarrou ao anjo do Senhor e diz, não te deixarei se não me abençoares. Não é? Foi só quando ele recebeu a bênção que Jacó deixou. Isto mostra a oração perseverante que nós temos que ter num relacionamento com Deus, não é? Não orar só esporadicamente, mas estar ali a orar sem cessar. Pois, e mostra a importância dos limites, não é? É só quando atingimos certos limites em que deixamos de confiar em nós, em que deixamos de procurar as situações em nós, a resolução em nós, que nos abrimos às respostas e às propostas de Deus. Não é Deus que nos faz chegar até àquele ponto de sofrimento, de angústia, de ansiedade. Aquele ponto é que é
positivo para nós, porque é ali que a porta se abre, Claro. não do lado de Deus, mas do nosso lado. Claro. Aqui falamos há pouco de Jacó, dissemos que foi o anjo do Senhor que apareceu a Jacó, não é? Que lutou com ele, não é? E aqui no versículo 2 vai falar outra vez do anjo do Senhor. Nós sabemos que esta característica, ou pelo menos este significado, anjo do Senhor, é muitas vezes conotado com Jesus, não é? O Deus Filho que apareceu, não é? Portanto, por isso é que Jacó deu o nome Peniel, porque diz, tenho visto Deus face a face, não é? E quem estava ali era o anjo do Senhor, e é no fundo Deus Filho que aparece, e aqui é a mesma coisa, no meio da sarça. Há pouco nós falámos um pouco que ele viu a aflição do povo e que diz que conhecia as suas dores, porque Jesus conhece as nossas dores, Jesus identificou-se connosco, não é? Porque ele tomou a nossa forma, depois desci para livrá-lo da mão dos egípcios, Jesus desceu a esta terra para nos salvar onde nós estávamos, para o fazer subir uma terra que mana leite e mel, que é no fundo, Jesus veio a esta terra para nos fazer subir à Canaã celestial. Não à Canaã terrestre, mas à Canaã celestial. Portanto, há aqui um paralelo grande e que Jesus aparece aqui nesta história. Mas Rubén dos Santos, o Filho de Deus assumiu muitas vezes a forma humana, como nós sabemos. Por que é que Deus terá escolhido enviar o anjo do Senhor no meio desta sarça que arde e não se queima? Será que nós, ao compreendermos esta revelação, podemos tirar alguma lição para a nossa vida? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, nós temos que perceber que Deus é Deus e faz aquilo que quiser. E, portanto, ele adapta-se, ele apresenta-se e manifesta-se ao ser humano da forma como ele acha que é adequada naquele momento. É importante também nós percebermos de que Deus adapta-se ao contexto em que as pessoas estão naquele momento. Isso vê-se o próprio Cristo quando esteve cá, quando estava durante o seu ministério, ele usava o contexto cultural, usava símbolos, usava realidades que os discípulos e as pessoas que o ouviam, o povo, conheciam. Usava parábolas com questões da realidade e é importante percebermos de que Deus adapta-se e quer nos ensinar e usar de pedagogia com realidades que nós conhecemos. E neste caso a sarça era um arbusto, como tu disseste há instantes, uma árvore, uma planta comum naquele lugar. E Deus aproveita mais uma vez algo comum para poder fazer uma daquelas que é das teofanias mais conhecidas de toda a Bíblia, aquela que mais nos encanta até, perceber que o próprio Deus manifesta-se e aparece a Moisés. Outro aspecto interessante é o facto de Moisés usar a expressão o anjo do Senhor. Aquelas palavrinhas em hebraico, Malach Yahvé, que é mensageiro de Deus, ou anjo, que quer também dizer mensageiro, anjo do Senhor. E é curioso porque muitas das vezes nós pensamos, é verdade que a divindade nós não conseguimos compreendê-la a 100% e nunca isso irá acontecer, mas o Deus visível em toda a Bíblia que se manifesta perante o ser humano é sempre o próprio Cristo, mesmo pré-encarnado. Porque é a expressão e a imagem de Deus, e mesmo o Deus do Antigo Testamento, que os próprios hebreus e judeus chamavam de Abba, de Pai, embora não fosse muito recorrente, era o próprio Filho, como nós conhecemos e como Jesus revelou como Filho no sentido missiológico. Portanto, é interessante perceber que aqui é o próprio Jesus que aparece a Moisés, que chama a Moisés pelo nome, e isso vê-se porque no próprio Novo Testamento, quando Jesus fala e usa a expressão grega ego eimi, os fariseus ficaram todos escandalizados porque foi a mesma pessoa, foi o mesmo ser divino, Jesus na sua condição pré-encarnada, na sua glória, a manifestar-se a Moisés e usa a mesma expressão, e isso escandalizou os fariseus. Não sei se ias dizer alguma coisa. Era sobre isso mesmo, precisamente quando eu disse eu sou, não é? Antes que Abraão fosse eu sou, quando Jesus disse isto, esta expressão, no fundo está-se a verificar este eu sou aqui deste Antigo Testamento. E nós percebemos que depois no Novo Testamento, João
também, quando começa a entrar heresias no final do século I, ele faz um evangelho um bocadinho diferente daquilo que os outros colegas de ministério tinham feito, precisamente para defender a divindade de Jesus, e ele começa a fazer uma espécie de alusão, nem é alusão, é quase uma citação de Gênesis 1, em que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, tudo foi feito por ele. Ou seja, ele diz claramente que Jesus, a quem ele serviu, era aquele que estava na criação. Depois o próprio Jesus também diz que aos fariseus: vocês leem as Escrituras pensando que vão encontrar nelas a vida eterna. E é verdade, Jesus não criticou este aspecto, mas diz: vocês esquecem-se de uma coisa, é que as Escrituras testificam de mim. O que quer dizer que o personagem central do Antigo Testamento é sempre Jesus, mesmo na sua condição pré-encarnada. O que quer dizer que, mesmo nas manifestações de Deus, aquele que se manifesta é sempre a pessoa daquele que depois se revelou como Filho. Neste caso é Jesus. E é curioso percebermos então que esta manifestação é o próprio Cristo que se revela a Moisés, e podemos aprender também algo muito interessante, que é: Deus pode revelar-se como Ele muito bem entender. E isto na nossa vida também pessoal e atual, temos que estar atentos, porque Deus pode usar a Bíblia, que é a sua vontade, está expressa neste conjunto de livros, e por isso é a palavra de Deus. Deus pode manifestar-se pela natureza, pode manifestar-se com uma música, por alguma experiência, por alguém que fala connosco, por líderes espirituais que nos ajudam a compreender também a Bíblia. Portanto, Deus é um Deus que se quer comunicar, é um Deus que se preocupa, e a nossa resposta, que é aquilo que é importante também, é aquilo que acontece no final do versículo que lemos no versículo 4 de Êxodo 3, em que Moisés, depois de Deus chamar pelo nome, Moshe, Moshe, Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Esta devia ser a nossa postura, independentemente da forma como Deus nos chama, porque é uma porta aberta, é um ponto de ruptura que nos pode, que vai seguramente transformar a nossa vida para melhor, sem dúvida. Vamos continuar, amigos. Há aqui uma coisa muito interessante no versículo 5, que diz: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Isto só mostra o respeito que nós devemos ter por Deus, não é? Porque Deus é santo. O lugar onde Moisés estava a pisar era um lugar santo. Era um lugar santo pela presença de Deus. Porque Deus estava lá. Porque Deus estava ali, não é? Não era porque fosse santo antes, mas porque Deus estava presente, não é? E há aqui uma lição também para nós aprendermos, de que realmente Deus é um Deus santo, que se aproxima de nós, mas que também quer ser santo e santificar-nos para nós também sermos santos. Por isso é que o apóstolo Pedro diz: ser santo como ele é santo, não é? Ruben, para ti agora, fala um bocadinho sobre esta questão. Não, creio que é para a Hortelinda, sim? Vou ler aqui o versículo 13 e 14, Hortelinda, e depois falarei um pouquinho contigo. Diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Este grande nome, o eu sou, não é? Eu existo, eu sou eterno, eu existo por mim próprio, não dependo de ninguém para viver, não dependo de ninguém para existir. Que importância e significado encontramos revelado neste nome de Deus? Pois, como nós sabemos, na Bíblia, o nome não é apenas um conjunto de fonemas, não é? A maior parte das vezes sem sentido. A maior parte das pessoas não sabe o que é quer dizer o seu nome, Rui, Carlos, Bruno, o que é que querem dizer esses nomes. Não sabemos, é um conjunto de sons que realmente nos dão quando nós nascemos e que, à força de ouvirmos, acabamos por nos identificar com eles. Na Bíblia, o nome traduz realmente algo do universo pessoal da pessoa. Portanto, quer seja um aspecto físico, quer seja um aspecto do seu caráter, quer seja da sua psicologia, da sua vida espiritual mesmo. O nome é muitas vezes um título que é dado porque a pessoa tem
uma determinada característica, ou pode ser um projeto, algo que aqueles que estão à volta, os pais e a família, querem que se manifeste naquela pessoa. Mas o nome é carregado de sentido. O nome de Deus na Bíblia, precisamente, traduz algo da essência, da natureza de Deus. Não é apenas um conjunto, portanto, de sons sem sentido, mas que tem um sentido e que fala de quem, na realidade, Deus é. O nome de Deus, esse que tu me pronunciaste aí, eu sou, no hebraico, é um nome impronunciável. É composto por 4 consoantes, não é? Enfim, vou rapidamente só lembrar isto, não é? Um I, um H, um V e um H, é chamado o tetragrama sagrado, que na realidade não se sabe mais como se pronuncia, porque se perdeu o valor das vogais mudas, que são os Hs, não é? O H representava vogais que não se sabe mais o seu valor, o seu som, a que corresponde. Porquê? Porque o povo, pelo respeito e com medo de pecar, de pronunciar o nome de Deus em vão, deixou de o pronunciar e substituiu por Senhor, quer dizer, Adonai. Por Adonai. Então perdeu-se para sempre a fonética. Foram aportadas várias possibilidades, a que é retida atualmente mais pelos teólogos, pelos analistas do texto, são realmente Yahvé. Seria um nome que estaria certamente mais perto. Sabemos que é uma forma do verbo ser, não é? E que se refere, portanto, à permanência de Deus, à sua eternidade. Podemos traduzir por eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Portanto, geralmente retém-se esta segunda citação, eu sou o que sou, e é assim que realmente é traduzido nas nossas Bíblias. Por exemplo, em francês, este eu sou é traduzido por l'éternel. O eterno, não é? Nas nossas Bíblias portuguesas, em espanhol, é o Senhor, porque, enfim, não é traduzível e não é, em todo o caso, pronunciável este nome de Deus. É o grande eu sou, é aquele que é, não é? Aquele que é tudo que tem vida, tudo o que existe, podemos dizer, tem vida derivada, temporária, não é? Unicamente Deus tem a vida em si mesmo. Esta é a sua essência, é que Ele é. Portanto, Ele é. E é muito interessante que aparece este nome de Deus pela primeira vez aqui, onde tu leste, a Moisés. Qual é o teu nome para que eu diga aos filhos de Israel que estão escravizados sob um jugo terrível? E Deus diz: dir-lhe-ás que eu sou o que sou, te enviou. É muito importante porque quem te envia, quem os chama, a quem os vai libertar, não é um Deus, é o Deus, é aquele que é, aquele que não existe, é. Portanto, permanentemente. O Rubén falou, não é? Quando Jesus se referiu eu sou, antes que Abraão fosse eu sou, no fundo é a identificação deste Deus. E também no Apocalipse nós vemos aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, não é? Ou seja, o que era, o que é e o que há de vir, aquele que está fora do tempo, não é? Que abarca o tempo. Portanto, Deus, nada lhe está escondido, nada lhe é impossível. Ele é o todo. Então, é este Deus. Que é a primeira vez que aparece aqui. É interessante. Porque Deus é um nome garantia para o povo judeu que está escravizado. Tem que deixar o país onde está, a vida que tem, para ir para um sítio que não conhece, que não sabe onde é, guiado por um homem que nem lhes oferece a maior segurança, porque, enfim, já antes teve todas aquelas histórias lá com os egípcios. Portanto, este povo necessitava de saber que quem o chamava e quem o guiava era este Deus. Deus pode prometer porque Ele é. Sim. Deus pode realizar porque Ele é. Eles podem confiar, abandonar-se, podem largar o que têm e avançarem para o que não sabem, para o desconhecido, porque Deus é. Ele conhece, Ele já lá está no futuro, como dizias do Apocalipse, não é? É o que virá. Portanto, Deus já vem do futuro, Deus já lá está, não há nada que lhe escape. É um Deus em quem nós podemos realmente confiar. E é fabuloso que Deus queira dar esta segurança ao povo. Revela o seu amor. Deus diz mesmo, até aqui não me revelei com este nome. Só se revela agora porque eles agora precisam de saber quem é o seu Deus. Não é apenas o Deus familiar de Abraão, de Isaac e de Jacó. É aquele que é.
é o Deus da eternidade. Sim, esta passagem é fascinante, porque nós vemos Moisés preocupado com nomes de deuses, porque ele vinha de um paradigma em que havia nomes para todos os deuses do Egito. Ele estava preocupado com o nome que tinha que dar aos hebreus, ao seu povo. Quem é este Deus? Qual é o seu nome? Mas é interessante porque Deus não se preocupa muito em dizer o seu nome. Deus preocupa-se em dizer o que Ele é. A sua natureza. Porque quando ele dá aquela expressão em hebraico, que é o Ehyeh Asher Ehyeh, que é o eu serei o que eu serei, poderia ser mais traduzido por esta forma, porque tem lá aquela forma Iktol, que está mais relacionada com o futuro, mas os teólogos e os linguistas estão muito em dúvida. Por isso a tradução mais usada em França é o eterno, porque é aquilo que existe por si mesmo, que existia, que agora existe e que vai existir sempre. Deus queria tranquilizar Moisés, porque Moisés estava com medo, não queria ir, e Deus diz: não te preocupes, eu serei o que serei, eu estou acima do tempo, eu vou estar contigo, não te preocupes com o meu nome, eu sou aquilo que sou aquilo que fui, sou aquilo que você e vou-te ajudar sempre. É muito bonito que Deus conhece a natureza humana e sabe como era difícil para um povo largar o que tinha para ir para um sítio que não conhecia, não é? Guiado por uma... E Deus dá-lhe toda a segurança através deste seu nome. É muito bonito também no profeta Isaías, quando ele diz: eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Cá está, estou fora do tempo. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Não há nada que se possa obstacular à vontade de Deus. Deus pode ter que contornar os obstáculos que os homens, o diabo lhe põe no caminho, mas o Senhor fará realmente toda a sua vontade. Aqui Deus já estava a dizer que seria com eles e que eles seriam vencedores, exatamente, antes mesmo deles irem. Exatamente, dá-lhes a garantia de que Deus não tem projetos falhados. Exatamente. Antes de dar a palavra ao Ruben, vamos agora avançar para o capítulo 4, mas há aqui um versículo no capítulo 3 que eu gostava ainda de falar, que é o versículo 16, porque eu acho que tem aqui algo que é muito interessante, e diz assim: vai junto aos anciãos, quando Deus fala a Moisés para ele falar quem ele era, não é? Vai junto aos anciãos de Israel e diz: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Certamente vos tenho visitado. Quer dizer que Deus não estava no céu, Deus vinha à terra para visitar o seu povo. Isto é uma coisa extraordinária, não é? Ou seja, há um Deus próximo aqui, não é? Proximidade. Há um Deus próximo que visita, não é? Que visita, que está... E sabe o que está a acontecer. Sabe o que está a acontecer. E Ele visita-nos hoje nos nossos lares também. Se nós o convidarmos e se nós fizermos dele o nosso convidado de honra no nosso lar, Ele vai nos visitar também no nosso lar, não é? Aquele Deus que se vem aproximar de nós. Bem, Ruben, vamos avançar para o capítulo 4. Moisés vai usar algumas justificações para recusar o chamado de Deus, mas o Senhor vai manter e reforçar o seu chamado. Eu vou ler aqui um texto e depois faço-te uma pergunta. No capítulo 4, verso 1, 10, 12 a 13. Então Moisés respondeu e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua e pesado de boca. Versículo 12 e 13. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que tu hás de falar. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a que tu hás de enviar. Então, Moisés vai aqui ter muitas justificações para recusar o chamado, não é? O que é que isto nos ensina sobre o chamado de Deus e como é que nós podemos aplicar à nossa própria existência? Porque aquilo que foi escrito na Bíblia também é para a nossa própria existência. É bom quando nós olhamos para Moisés, não é? E para pessoas assim grandes e vemos esta humanidade, porque podemos nos identificar, podemos dizer: olha, realmente as minhas dificuldades não são só minhas, também são as de Moisés, também são as de Davi, também são... E isso dá-nos um bocado de ânimo, não é? Pensar que as nossas debilidades e as nossas fragilidades não são isoladas, mas outros já passaram e viveram. Esse diálogo de Deus com Moisés, eu acho que ele está carregado de humor,
Não achas que ele tem muito humor? Estas desculpas farrapadas de Moisés, mas esta condescendência de Deus de lhe dar soluções para os seus problemas e esta não desistência. O Senhor vai com ele, mas diz: tens que ir. Já tinha acontecido com Elias, não é? Eu acho que há muito humor aqui. Quando Elias entra na caverna e Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E ele: Senhor, estou sozinho, todos te deixaram. E Deus: que fazes aqui? Não é? Novamente a mesma pergunta, interessante. E não nos podemos esquecer que este mesmo homem foi aquele que o Ruben tinha dito há bocado, que tinha sido o mesmo que tinha dito: eis-me aqui. Não é? Exatamente. Ou seja, o meu sim de ontem não garante o sim de hoje. Exatamente. E nós vemos isso muito bem aqui em Moisés, não é? Porque ele tinha estado muito disposto, num primeiro momento, mas a dizer viu sim. O que era. Só que depois começou a ver o que era preciso fazer, não é? Para já, vou no nome de um Deus, até o nome é um bocado estranho, não é? Eu sou o que sou, não é? Imaginem se vocês, não é, chegarem junto do império, e ele sabia muito bem para onde ia, ele conhecia, tinha estado no palácio, e ele já estava, provavelmente, não é? Eu imagino que ele já tinha na mente o que ia acontecer, se calhar já imaginava as escadas, já imaginava talvez a sala principal, e ele entrar lá e dizer: eu venho no nome do Deus que diz que eu sou o que sou. Não é? Ele diz: isto vai ser gargalhada, não é? Isto vai ser risota, vão gozar de mim. E ele começa a dar uma data de desculpas, não é? Porque ele começa a ver neste plano de Deus uma loucura. E acho que às vezes nós também pensamos assim, não é? Quando Deus nos diz assim: olha, agora muda de casa ou vai para outro sítio. Não, isto está aqui qualquer coisa que... Isto é loucura. Ou faz assim, ou age assim. Moisés tinha 80 anos. Ou cuida do teu corpo assim, não é? Não era Nós jovem. achamos: não, isto é loucura. Não é? Isto aqui ninguém faz, porque é que eu vou fazer isto? E aqui era livrar milhões de pessoas do maior império à face da Terra, da altura. E então Moisés vai ter aqui uma data de desculpas, não é? Primeiro, ele próprio: quem é que sou eu? Ninguém vai acreditar em mim. Depois, a questão do nome de Deus, Deus resolve, como falámos há bocado, não é? Porque Deus diz-lhe claramente quem ele é e qual é o seu nome. E as outras questões que ele tinha, mesmo a questão da credibilidade de Moisés, nem ele sabia, nem tinha noção de que esses 40 anos longe do povo, Deus tinha feito isso. Ele não sabe como, não é? Porque nós vemos que ele vai ter uma reunião com os anciãos e não há aqui muita discussão. Eles percebem que ele teve um encontro com Deus, eles reconhecem nele uma pessoa capaz, porque ele diz: se calhar este já aqui esteve, ele esteve no meio dos faraós, ele sabe qual é a linguagem deles, eles reconhecem nele a pessoa certa para liderar, mas ele ainda vai mais longe. Ele diz, não é? Nas suas desculpas, ele diz: eu não sou bom orador. Ou seja, quando já estava tudo a falar, já não havia muito mais desculpas, porque Deus, como Ortelinda estava a dizer, ia dando respostas a todas as suas debilidades e fragilidades. Ele depois diz: olha, eu não sou bom orador, envia outro. E Deus aqui, a expressão bíblica é que Deus fica de alguma maneira irado, fica um bocado, eu diria que fica um bocadinho triste, não é? E eu ponho-me isto não é fazível, porque não nos podemos colocar no lado de Deus, mas quando nós cuidamos, nós damos as capacidades, nós pomos todos os instrumentos à volta de alguém para ser bem sucedido, e depois a pessoa diz assim: não, eu não vou, manda outro. Realmente o coração de Deus, percebemos porque é que fica triste, não é? Depois dele investir tanto, eu mandei-te para a escola do Egito, depois mandei-te para a escola dos 40 anos no deserto a tomar conta das ovelhas, fiz tanta coisa por ti, e agora que está no momento certo, está tudo alinhado, tu dizes que não queres ir. Na misericórdia de Deus, ele diz: olha, então eu vou mandar o teu irmão, e o teu irmão vai-te ajudar a falar. E nós vemos que assim Deus tira qualquer desculpas, mas ainda assim fica triste. E acho que é uma reflexão que nós devemos fazer. Quando damos desculpas, dar desculpas a Deus é... E Deus puxa dos galões para o seu atributo criador, porque ele diz: quem é que fez a boca do homem? Estás aí preocupado porque a tua língua vai travar. É verdade que ele já conhecia a língua dos egípcios, mas já não falava há 40 anos a língua dos egípcios. E a língua dos egípcios é uma língua que não era parada, ela estava e evoluía, obviamente, e ele estava há 40 anos a falar um dialeto diferente dos midianitas, não é? Da família de Jetro, da sua esposa, e ele já não falava fluentemente e estava preocupado. Então ele vai falar não fluentemente com o faraó, com os seus guardas todos, não é? E Deus volta a puxar dos seus galões. Quem é que fez isto? Fui eu sou o Criador. Por isso
Mas pronto, ainda assim, o teu irmão está lá e ele já sabe destas coisas todas. O teu irmão já vem a disse. caminho, não é? Já vem a caminho, ele fala o egípcio e depois vemos que Moisés depois já lá se desenrascou com o egípcio e depois foi em frente. Mas já repararam que ainda que Deus tivesse enviado outro, era necessário que Moisés estivesse, nem que fosse calado. Porque só a presença dele junto daquelas pessoas no palácio iria fazer a diferença. Arão não poderia ser a pessoa certa. Moisés, e às vezes nós tomamos a nossa posição, às vezes humilde em certas, eu não conheço ninguém, ou eu estou neste ambiente, mas há ambientes que só nós entramos, só nós falamos a língua daquele ambiente, só nós temos oportunidade. E Moisés era o único, realmente, mesmo que se ele tivesse calado e o outro falasse por ele, ele tinha que estar, porque os faraós iriam reconhecer este homem. E não é só isso, aqui há um caráter que Deus preparou durante 40 anos no deserto. Um caráter que mais tarde se viria a revelar quando foi o bezerro de ouro, em que Arão foi fraco e permitiu que o bezerro fosse construído, e foi Moisés que o teve que o destruir e fazer o convite para que aqueles que são de Deus chegassem para um dos lados. Portanto, há aqui um caráter também na parte de Moisés que Deus queria aproveitar para a ação. Deus condescende com a escolha de Arão, mas nunca renuncia a Moisés, porque ele diz: tu serás o Deus de Arão. Pois. Eu falo-te a ti, tu falas a Arão. Tu serves de Deus a Arão. Portanto, mas eu é contigo que falo. Deus nunca pretendeu falar com Arão. O seu instrumento é Moisés. Por isso acho que devemos assumir de forma séria as propostas de Deus e assumir a responsabilidade. Assumir. Se Deus me disse, se eu tenho esta convicção, Deus vai me ajudar. E devemos assumir essa responsabilidade. Muito bem, que bom. Antes de dar a palavra ao Ruben, há aqui um outro versículo que eu queria frisar, que nós não temos tempo de falar todos os versículos, mas há aqui uma expressão que eu gostei muito no capítulo 3 do livro de Êxodo, no versículo 18, quando Deus envia Moisés e vai dizer: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que manda leite e mel. Aqui Deus estava a dar já, no fundo, a vitória, não é? Mas o versículo 18 diz assim: ouvirão a tua voz. Deus acalmou Moisés e disse: eles ouviram a tua voz, e irás tu com os anciãos de Israel ao rei dos egípcios e dir-lhes-eis: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Eu gosto muito disto, não é? Ou seja, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Foi Ele que veio a ter connosco e nos encontrou onde nós estávamos. E é o que Jesus faz connosco também, às vezes no lodo da nossa vida, quando nós descemos ao mais baixo do nosso ser, fomos até ao fundo do poço, Deus vai nos encontrar ali, não é? Deus vai nos encontrar nos lugares, sei lá, deitado numa sarjeta ou aqui ou ali. Deus vai buscar-nos e vai encontrar-nos onde nós estamos. Vai descer para nós podermos subir. Exatamente, vai descer para nós podermos subir, é isso mesmo. Ruben, Moisés precisou de 80 anos até que Deus o considerasse para a missão de libertar o povo de Israel do Egito. 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, a desaprender, porque não foi só aprender qualidades ou aprender coisas, foi a desaprender outras coisas que ele tinha sido mal ensinado, porque é mais difícil desaprender do que aprender. Há algum ensino que seja relevante para nós neste aspecto da história? Sim, tudo aquilo que Deus faz tem sempre uma aplicação para cada um de nós, e Deus quer nos ensinar a ter uma vida plena. E então nós vemos que Moisés viveu, como tu disseste, 40 anos no palácio, se bem que mais ou menos 12 anos terá vivido ainda com a sua mãe biológica. Depois aconteceu o que aconteceu e ele teve que fugir, e depois as coisas, houve uma grande mudança na sua vida e teve mais 40 anos a viver no deserto, ali em Midian. Mudou de profissão, mudou de família, casou também ali, e foi precisamente aí nesse lugar que ele tem um encontro especial com Deus. Também é aí que começa já a escrever alguns dos livros que ele escreve, do Pentateuco, e então é precisamente aos 80 anos que Deus usa a Moisés e ele vai cumprir a sua missão de libertar o povo. Foi difícil,
Deus ajudou, é verdade, Deus ajudou com os milagres mais poderosos que a humanidade já assistiu, mas há aqui 3 pontos importantes que nós podemos destacar, precisamente pelo facto de nós vivemos numa sociedade que quer tudo na hora. Nós, nos nossos computadores portáteis, tem que ser um processador XPTO e 7 e 9 para cima, senão nós não conseguimos esperar. Temos que... Os nossos telemóveis têm que ser rápidos, quando começam a ficar lentos já temos que trocar, comprar outro, não é? Queremos tudo na hora. Até a comida, fast food, somos imediatistas, queremos tudo na hora. Mas na vida espiritual nem sempre as coisas são assim. É verdade que nós podemos e devemos aceitar Deus nas nossas vidas de uma forma pronta e no momento, mas todo o processo de transformação pode não acontecer naquele momento. É algo que vai acontecendo, que Deus vai nos ajudando, porque Deus não nos pode obrigar mesmo no sentido de transformação. Deus trabalha connosco e isso é um processo. Deus não põe em causa o nosso livre-arbítrio. Ainda assim, todo o caráter de Deus em nós provém dele. Não é algo que nós possamos fazer por nós mesmos. Portanto, é importante o tempo de espera. É lá que nós aprendemos, é lá que nós ouvimos Deus. Moisés precisou de 40 anos, muitos de nós podem precisar também do mesmo tempo de espera, outros nem tanto, mas há sempre um tempo em que Deus nos vai moldando através do Espírito Santo, através desta justiça comunicada de Deus para connosco. E também o outro aspecto é que esta transformação é realmente um tempo de formação interior, não é? O tempo de espera é importante. Durante este tempo, a transformação vai acontecendo nos nossos corações através da influência do Espírito Santo. E um outro ponto que também acho que é importante é que a idade nunca é um impedimento para Deus. Porque o mesmo Moisés fala depois que 80 anos já é viver demasiado, mas ele viveu, foi precisamente aos 80 anos que ele foi chamado por Deus e cumpriu a sua missão e ainda teve mais 40 anos. E Abraão aos 75. A servir a Deus. Portanto, Deus não olha para a idade, tanto é que ele chama jovens. Os discípulos foram escolhidos por Jesus e muitos deles eram jovenzinhos, pensando em João. É crianças. Porque se João viveu até ao final do primeiro século, não era porque ele era agraciado. É verdade, mas era porque era criancinha. Ao ponto de não ter chamado a atenção das autoridades quando estava junto da cruz, ali com as mulheres. Logo, tinha que ser muito jovenzinho. Portanto, Deus escolhe cada um de nós. E é interessante nós falarmos que ele começou a sua missão aqui, mas se nós pensarmos que nesse tempo de paz e de espera ele escreveu, por exemplo, dois livros da Bíblia, não é? Se não fosse esse tempo de espera, nós não tínhamos 1 ou 2 livros da Bíblia, eu acho que a missão já tinha começado. Só que é um momento diferente. E às vezes temos que abraçar os vários momentos e os vários timings da vida, não é? É isso mesmo. Muito bem, Rubem. Queres terminar? Não, já foi dito o suficiente em relação a este aspecto. É somente dizer que Deus não é que precise de nós, no sentido... Porque Ele pode fazer tudo o que quiser e sozinho, mas Ele sabe que nós precisamos dele e que o facto de sermos usados, capacitados para a missão de falar de um Deus que existe e que nós experimentamos, faz de nós pessoas melhores, crescemos ao nível pessoal, crescemos ao nível espiritual e podemos também fazer parte desta missão que Deus nos dá, de poder levar o amor dele, levar o Evangelho, as boas notícias às pessoas que ainda não têm a oportunidade de ter a mesma experiência que nós temos. Ele conta connosco, não é? Conta connosco e tal como Moisés envia-me a mim, nós também podemos dizer. Outros disseram também, Isaías, por exemplo, eis-me aqui, envia-me a mim, e nós também fomos chamados por Deus com uma grande missão de levar o Evangelho do Senhor a toda a criatura neste mundo que Deus tanto ama, não é? E em especial àqueles que sofrem. E sobretudo àqueles que sofrem. E nós não falámos hoje no deserto, mas certamente vamos falar, porque o deserto ele foi para o deserto, não é? E o deserto tem aqui um papel importante. Mas estamos mesmo a terminar, temos mesmo que acabar.
Meus queridos amigos, foi um prazer estar convosco, foi um prazer tê-lo desse lado, naquele que é o estudo aprofundado da Palavra de Deus. Na minha mão tenho um manual muito, muito importante para si. É o manual Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. É um manual que nos fala de vários temas bíblicos, em forma de estudo da Bíblia, e, portanto, será muito importante para o crescimento da sua fé. Se quiser recebê-lo gratuitamente, só tem que enviar uma mensagem para o 933-939291, 933-939291 e receberá em sua casa esta revista especial. Pode também usar o mesmo número para nos contactar, para pedir algum estudo bíblico presencial ou até deixar alguma sugestão. Marcamos encontro no próximo episódio. Um abraço muito especial para si e para a sua família. Fique bem, fique com Deus.